Nossa história começa aí, nessa cidadezinha do interior do sul de Minas, na Serra da Mantiqueira, Bueno Brandão, terra da Pedra Fria, Campo Místico Bueno Brandão. Foi ali que um casal, a dona Olinda Maria de Jesus e Venâncio José Castilho, natural de Bueno Brandão, tiveram um filho, João de Castilho, que foi nascer no dia 15 de dezembro de 1921. Ele estudou em Bueno Brandão com as professoras Alzira de Araújo, Mariquinha, Conceição Barroso, Oscar Ramalho, local onde é a casa do senhor Eduardo Carneiro, e posteriormente com o senhor Luiz Lodi na residência desse. Iniciou sua aprendizagem no trabalho de marcenaria aos 14 anos, cujo o patrão era Gaudecino Stellati. Com 21 anos de idade, foi convocado para deixar sua cidade e ir para Itajubá servir o exército. João de Castilho foi para o exército com a certeza que o Brasil jamais entraria para a guerra, pois a última guerra que o Brasil participou foi em 1870 do Paraguai. Ele despediu da família, foi a pé até Ouro Fino e lá então pegou o trem e foi para Itajubá. Lá ele aprendeu muitas coisas. Ele trabalhava com carpintaria, fazia caminhadas e outros exercícios. Fazia os primeiros ponteneiros da segunda engenharia de Itajubá. Aprendeu a montar pontes flutuantes e muitas outras coisas. Até que a Segunda Guerra Mundial continuava com suas ferozes batalhas. Havia 5 anos que tínhamos notícias das atrocidades do conflito. A guerra sem distinção, deflagrada pela Alemanha e Adolf Hitler, não fazia distinção a nacionalidades e os submarinos alemães haviam afundado vários navios brasileiros. Segundo o que noticiou na época, grande número dos navios costeiros mercantis, afundados pelos submarinos nazistas, trouxeram complicações para a economia, fazendo o movimento ferroviário e rodoviário a desdobrassem sem esforços, evitando assim o transporte marítimo na costa brasileira. Assim, então, em julho de 1944, o Exército convocou o comandante e perguntou quem gostaria de ir para a guerra. Todos ficaram em silêncio. Então, ele resolveu escolher. Ele sorteou e sorteando, um dos escolhidos foi João de Castilho, que teve que retornar imediatamente, despedir das suas famílias e voltar para ir para a guerra. Ele teve que vir de Itajubá, novamente de trem até Ouro Fino, onde de Ouro Fino até Bueno veio a pé novamente, despediu da família e seu irmão Lázaro o retornou com ele para ir para a guerra, que ele iria até a Itália. Já pensou? Ele teria que sair de Ouro Fino, Itajubá, Rio de Janeiro. Depois ele foi em Mato Grosso do Sul, onde fez um treinamento para logo ir para a Itália. O que aconteceria nessa viagem? Como seria a embarcação? Quem iria com ele? Como seria essa viagem? Isso nós vamos ver amanhã. A viagem foi árdua. Eles pegaram um trem, navio. No navio, eles tomavam banho de água salgada ou de água doce. O café da manhã emendava com o almoço. Era uma viagem muito difícil. Quando chegaram, tiveram um treinamento com os americanos. João de Castilho ficou em linha de frente.
Ele pôde ver o primeiro bombardeio e muita gente sendo morta. E ele teve que ajudar muito. Foi muito difícil para eles. Era uma guerra terrível. Havia italianos chamados de partigiani e eram liderados pelo rei da Itália. Fascistas eram os italianos. Os aliados dos americanos, rei partigiani. Aliados alemão eram os fascistas. A Força Inspecionada Brasileira era incorporada pelo 5º Exército Americano. João de Castilho estava próximo de uma casa abandonada quando aconteceu o bombardeio. No final do vídeo anterior, nós vimos que os doentes eram levados para a Cruz Vermelha. E os mortos, por sua vez, eram levados até um lugar onde foram encaminhados para Pistoia, onde foi construído um monumento para todos eles. Até hoje, lá na Itália, tem um lugar reservado para todos os combatentes da Segunda Guerra Mundial. A guerra terminou, Hitler foi derrotado. Ele perdeu essa Segunda Guerra, né? Quem ganhou foi aqueles que lutaram para o bem comum. Há um memorial lá na Itália que é guardado dia e noite com todos os heróis do Exército Brasileiro da FEB, né? Lá tem dia e noite guardas para guardar os corpos desses heróis da pátria. Outros vieram para o Rio de Janeiro, onde tem um memorial também. Mas depois do certificado, né, de ganhar, eles tiveram muitas honrarias, até visitaram o Vaticano, né? Foram na Praça de São Pedro, mas o maior sonho deles mesmo era voltar para casa, voltar para a sua família, voltar para o seu lar. O que vocês acham? A batalha era muito grande. Nós víamos pessoas feridas. As batalhas não tinham determinado tempo de começar e nem de terminar. Durante o dia ou a noite havia explosões. Soldados enfrentavam com bravura toda a dificuldade, os bombardeios, neve, lama, frio, terrenos acidentados, fome e exaustão. O batalhão de engenharia seguia sempre em frente, arrumando estradas, retirando lama, fechando crateras de granadas e bombas, construindo pontes, desarmando minas e fazendo todo o serviço. Até que chegaram à região de Monte Castelo, de topografia bastante acidentada, que ficaram 4 a 5 meses combatendo. Foi o fim. Acho que para os companheiros a maior e difícil batalha que tivemos. Eles então venceram a Batalha de Monte Castelo e tiveram então que enfrentar outro inimigo, subir a montanha com frio abaixo de 20 graus. Para isso usavam o slogan: a cobra vai fumar, principalmente nos momentos mais difíceis. João de Castilho e seus companheiros enfrentaram muitas dificuldades, lutaram, combateram, enfrentaram muitas coisas na guerra. Quando eles podiam, eles iam até a missa, eles rezavam em meio ao combate, né? No final, terminando a Segunda Guerra Mundial, eles ainda teriam que ficar um tempo na Itália, mas 2 meses aguardando o retorno para o Brasil. A guerra tinha acabado. Havia notícias em todos os lugares que teriam terminado a guerra. Quem ganhou com a guerra? O que é uma guerra? Quem ganhou? Quem perdeu? Heróis chegaram ao Brasil. Muitos deles sofreram muito horrores naquela guerra, naquele tempo. E vocês, o que vocês acham que é a guerra? Vocês acham importante?
Eles vieram como heróis que combateram um bom combate e voltaram vivos. Será que todos saíram vivos? Devemos lutar pela paz ou pela guerra? Imagine só aqueles pracinhas esperando o retorno para casa, querendo voltar para a sua casa, para suas famílias, para o Brasil, para a sua terra natal. O que será que passou pela cabeça deles? Qual o sentimento eles traziam depois de tudo aquilo que viveu? Que será? E a família deles, como esperava eles aqui? Será que algum deles arrumou alguém para viver, alguma namorada? Será que algum deles formou família na Itália e trouxe para residir no Brasil? O que será que foi feito desses heróis da nossa pátria? Como que eles foram recebidos aqui no Brasil? Quando saíram daqui, saíram todos arrumadinhos, bem equiparados. Como será que eles estavam? Como que eles estavam voltando? Qual que eram os sonhos deles ao chegarem aqui? O que passava pela cabeça desse nosso herói João Castilho aqui de Bueno Brandão? Ele morria de vontade, será, de vir para sua casa, encontrar a sua família, estar na sua cidade com aquelas pessoas que ele tanto amava. A Segunda Guerra havia acabado e os soldados aguardavam para voltar. Alguns ficaram em Pontecurone, uma parte se instalou num hotel e a outra em edifícios e casas. João de Castilho ficou numa casa abandonada e lá tinha um piano. Tudo era muito triste, muita destruição, crianças, mulheres, idosos, passando fome, pediam a ração e guloseimas. Tinha um pouco de diversão também, porque os italianos faziam festas, porque tinha acabado a guerra. Alguns soldados levavam as suas esposas, estavam com suas esposas que tinham arrumado lá. Até tinha uma música, Mia Gioconda, interpretada por Christian Ralph, com a participação especial de Aguinaldo Raiol, que foi baseada nesses fatos. Outros soldados ficaram tristes, né? Suas mulheres ficaram tristes porque eles tinham morrido no combate. Nós embarcamos e lá não era. O navio era Pedro II. Não tinha ração, não tinha comida maravilhosa, mas a gente tinha a maior alegria, que era voltar para casa. Nós achamos que ia voltar direto para casa. Não, eles ainda ficaram um mês para depois retornarem para suas casas. Tiveram homenagens, saiu o nome deles no jornal. Eles foram muito homenageados no Brasil, né, por todos aqui residentes no Brasil. Mas a história que a gente conta hoje é de João de Castilho. E ele, depois que foi recebido todas as homenagens, que foi colocado em jornais, em rádio, jornais públicos, né, na Globo, todos homenageando ele pela alegria de ter vencido a guerra, de ter vencido os alemães. Um dos pracinhas dos soldados era João de Castilho. Então ele pegou o trem, imagina o que passava na cabeça dele, a vontade de estar em Bueno Brandão, de estar com a sua família. Ele pegou no Rio e chegou em Ouro Fino. Aí então ele pegou o cavalo com alguns companheiros e cavalgou até a cidade. Acho que ele ficou imaginando, ai, que vontade para minha casa. Mas como ele tinha prometido que ao chegar na cidade de Bueno Brandão, ele não iria em nenhum lugar a não ser fosse direto para a igreja para ele poder agradecer pela graça de ter terminado a guerra, ele estar com saúde, bem. Então, ele continuou a cavalo, foi pela praça, andou toda a praça da cidade e foi até a igreja. Claro que no caminho ele tinha encontrado com o Padre Monteiro e que nesse dia ia ter crisma. A igreja estava toda enfeitada para a crisma e eles estavam aguardando o
bispo chegar. João de Castilho foi recebido com muita alegria pela nossa comunidade de Bueno Brandão, do Senhor Bom Jesus da Pedra Fria, um herói da nossa guerra. João de Castilho era esse jovem que foi para a guerra. Ele lutou, sofreu. Imagina o que passou na cabeça dele. Foi até no Vaticano. Imagina ele lá na guerra, tudo que ele deve ter passado, as atrocidades que ele deve ter visto, né? Mas ele voltou como um herói brasileiro. E ele pôde viver a sua vida, né? Ele pôde a cada ano relembrar as alegrias e as tristezas da guerra, né? Ele pôde viver ao redor daqueles que ele amava. Teve suas medalhas, suas coisas tudo guardadinha, e durante toda a vida dele, ele soube ainda honrar e contar a sua história pra gente. Hoje, olha, ele foi homenageado também na Igreja Batista. Olha ele com a mulher dele. Depois também tem ele com o filho dele, Castilhinho, que nos ajudou muito, e a mãe dele. E ele pode viver muitos anos, viver feliz na linda terra de Bueno Brandão. E nós da Escola Municipal Paulo José Adere queremos hoje agradecer. Agradecer ao seu João de Castilho por ter honrado o nosso país, a nossa cidade, e poder contar um pouco da história de um soldado para nós. Senhor João de Castilho é um orgulho para a nossa cidade, para a cidade de Bueno Brandão. Eu queria agradecer ao Castilhinho, a sua família, por ter contado a história desse bravo herói que é um dos conterrâneos nossos. Na verdade, o senhor João de Castilho sabia que a vitória dele foi bem maior porque ele tinha um soldado maior ao lado dele, que era Deus. E por isso nosso orgulho. Obrigado, senhor João Castilho, por nos ensinar que o senhor realmente é um bravo soldado. Soldado da Segunda Guerra Mundial, soldado do Brasil, soldado do município, soldado da sua família e soldado de Deus. A nossa escola, Paulo José Andere, só tem a agradecê-lo. O que nós esperamos que nunca tenha a Terceira Guerra Mundial, mas os conhecimentos que as crianças aprenderam com a sua história ficarão na memória de todos da Escola Municipal Professor Paulo José Andere. Muito obrigado a todos da família do João de Castilho por nos dar essa oportunidade de compartilhar a história com todos da escola. Certeza que todos os alunos do 4º ano guardarão sempre na memória essa história tão linda de João de Castilho.